Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui da Reciclagem Educacional. Eu sou o professor Rogério Basílio, fundador, diretor e professor de matemática aqui da Reciclagem, e estou tendo a honra de receber hoje aqui o grande Guilherme Vulcão. Seja bem-vindo, Guilherme! Obrigado. Muito bom estar de volta, né? Estudei um ano aqui ano passado. Muito bom voltar aqui. Pô, Guilherme, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença. Você conseguiu dar um jeitinho aí na sua agenda para poder vir aqui bater um papo conosco, né? Porque afinal de contas você está num ritmo de vida agora um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais corrido. Um pouquinho mais corrido. Fala um pouquinho pra gente aí, o que você está fazendo hoje, como que tem sido a sua experiência e o que você fez para alcançar o seu objetivo. Então, compartilhe um pouco aí com os nossos espectadores aí, a galera que está assistindo esse vídeo aí agora. Como é que foi a tua experiência aqui na Reciclagem e o que você está fazendo hoje, meu velho? Começando por hoje eu faço medicina na UFMG, já indo para o final do segundo período, né? E é isso. Fiz um ano de cursinho aqui ano passado, já tinha feito 2 anos de cursinho antes, aí vim para a Reciclagem ano passado, que mudou completamente minha perspectiva, assim, de prova mesmo, que mudou muito minha visão, meu preparo para as provas. Foi um ano de muito aprendizado pessoal, porque é um cursinho que me preparou muito em todos os ambientes. Me preparou com conteúdo, me preparou psicologicamente, me preparou emocionalmente e estrategicamente, que é o principal. Eu acho que a gente teve um apoio muito importante e estratégico aqui. E é isso. Estamos numa vida aí um pouquinho diferente, um pouquinho tão dura quanto a do cursinho, que muita gente fala que o cursinho é só o começo, mas o cursinho é uma parte muito difícil, na verdade. Talvez seja até pior. Mas sério? Talvez seja até pior. Caramba. Pelo menos a pressão no cursinho, que a gente se cobra, é muito maior. Lógico que o conteúdo é talvez mais pesado, uma rotina pesada também, mas o cursinho não fica nada atrás. Então a vida de quem tá no cursinho ainda é muito difícil, mas com certeza vocês ajudam muito aqui. E como é que é essa questão? Você falou aí do peso do cursinho, você falou que fez 2 anos de cursinho, né, antes. Me diz uma coisa, antes de mais nada, para você alcançar esse seu objetivo aí na UFMG, quais foram as notas que você teve no ano passado? Você se lembra? Eu lembro um pouco, eu tirei 712 em linguagens. Aí humanas, que foi minha pior, eu tirei 690. Eu acho que foi 690. Aí natureza eu tirei 760 e alguma coisa, eu acho. Matemática 967 e 960 na redação. Aí deu 820 de média. 820 de média. Foi. Com essa média eu acho que dava pra passar em qualquer canto do país que você quisesse, né? Tava passando em todas. Sério? Dava pra passar em todas no SISU? Todas. Caraca. Tinha passado na UFPR pelo vestibular tradicional. Aí passei no SISU em todas e depois passei no UNB aqui no meio do ano, né? Você pegou as notas do SISU, né? Colocou no UNB. Acesso ao UNB. Inclusive, isso daí, o acesso ao UNB, inclusive, isso daí deu até uma tretazinha na família, né? Uma treta grande em casa. Decidi se voltava pra Brasília, ficava em Minas, mas deu certo. E acabou ficando em Minas. Escolhi ficar lá. E me diz uma coisa, como é que foi a sua rotina no cursinho? Porque muita gente que está assistindo aí a gente agora gostaria de saber, caramba, mas o que ele fez para alcançar esse objetivo? Teve alguma estratégia mágica? O que você acredita que foi ou o que foram os principais fatores que fizeram você alcançar esse objetivo? Eu acho que ano passado eu tive uma maturidade de me conhecer. Me conhecer como pessoa e como aluno mesmo, como estudante. A gente tinha um horário, eu era da especialização, então a gente tinha um horário mais flexível ali, um pouco de começar, acho que às 9 ou às 10 da manhã, o que era muito bom pra mim, porque eu gosto de estudar à noite. Então eu tinha um horário pra acordar mais tarde, que me ajudou muito. E aí tinha os horários livres, que me ajudava muito. E aí, quando tinha tarde livre, eu estudava tarde livre até de noite, e foi desse jeito. Porque eu fui aprendendo e me conhecendo durante o ano, tendo uma maturidade ali de estudo, focando ali, como já tinha uma bagagem de teórica de 2 anos, e as aulas teóricas aqui no cursinho me ajudaram muito, então eu pegava sempre o estudo livre mais voltado para exercício, pegando a teoria ali que faltava, mas focando mais no exercício nesse caso, o que não é uma estratégia certa, né? Não existe uma única estratégia para se passar,
Mas foi a estratégia que eu tive ano passado. Acho que... Qual que era o resto da pergunta? Você falou algumas coisas, dando corda um pouquinho. Era exatamente a respeito disso que eu estava querendo que você falasse, da sua experiência, de como que você se organizou no ano passado para alcançar esse objetivo. Tá. Só uma coisa que eu esqueci. Sobre me conhecer. Eu aprendi muito sobre o meu horário de descanso. Por exemplo, num dia que eu tinha aula só pela manhã. Aí eu almoçava e voltava a estudar, por exemplo, às 2. Aí eu sabia que às 5 horas eu ia estar cansado. E aí respeitava meu horário de descanso, ficava ali. E aí, com o tempo também, vai chegando no final do ano, a gente vai ficando mais cansado. Aí, às vezes, o meu intervalo, que era de meia hora, às vezes eu alongava um pouco porque eu realmente estava cansado, eu precisava daquele descanso. Aí, quando eu via, tinha 1 hora de intervalo, mas eu estava tranquilo com isso, porque fazia parte do meu planejamento. Que podia ser de meia hora, podia ser de 15 minutos, meia hora, ou 1 hora, porque para mim não ia interferir, porque estava dentro do meu planejamento. Eu sabia que aqueles 15 minutos ali que eu estivesse descansando ia ser muito mais importante do que eu estar forçando um estudo ali sem preparo, sem estar bem para estudar. Bicho, esse autoconhecimento que você colocou, realmente ele é fundamental. Porque existem pessoas que são mais notívagas, tem pessoas que são mais diurnas, e é realmente importante a pessoa se respeitar e principalmente adotar uma estratégia de estudo que se adeque à forma dela de aprender, né? E você conseguiu encontrar isso daí. E eu queria perguntar para você também, para você falar um pouquinho mais sobre essa ideia de estudar por exercícios, porque assim, isso daí é uma estratégia que é importantíssima, indiscutivelmente. Mas só que você sempre estudou desse jeito? Você passou a estudar desse jeito em algum momento? Como é que foi isso? Quando é que você percebeu que isso era uma estratégia válida? Assim, começar lá pelo ensino médio. Eu fiz ensino médio que foi muito falho, porque eu não tinha um objetivo da medicina ainda, então meu estudo no ensino médio foi muito falho. Então, quando eu decido começar a estudar para medicina, o meu primeiro ano de cursinho é basicamente teórico. Eu só estudo teoria, porque eu realmente tinha muitas falhas no meu ensino. E aí, no segundo ano de cursinho, eu também estudo muita teoria, porque, principalmente em ciência da natureza, eu tinha muitas falhas. E aqui no reciclagem, eu fiz muito exercício de linguagens, porque muitas vezes a gente menospreza o primeiro dia, né? Linguagens e humanas. Mas aí eu já tinha um bom conteúdo já dos últimos 2 anos. E aí eu fazia basicamente exercícios, linguagens e humanas, mas não deixava faltar nenhuma aula, porque eu usava como revisão para a parte teórica, né? Aí eu usava a aula como revisão para a parte teórica e aí fazia só exercício. Mas aí, ciência da natureza, eu ainda estudei um pouco de teoria. Não vou falar que não estudei teoria, porque eu estudei teoria no texto. Tinha algumas lacunas ali. Ainda existiam, principalmente física e química. Química, principalmente. Nossa. Eu lembro dos atendimentos. O Breno sofreu na minha mão. Mas eu estudei bastante teoria ainda, não foi só exercício, mas eu foquei muito em exercício, em pegar manejo de questão, fazer muita questão para realmente colocar a teoria em prática e também pegar manejo de questão para a prova. E matemática, a gente tinha uma aula quando era do Elson, que era voltada para o exercício ali, né, que era fazer exercício ali direcionado, e aí isso é uma excelente estratégia para mim, que me ajudou muito, ajudou demais. E aí a sua aula que tinha ali de técnicas de estudo mesmo, aí eu usava as técnicas de resolução de questão, não as técnicas de estudo, né, resolução de questão. Aí eu usava essas técnicas ali para resolver a questão, que é também obviamente é uma parte teórica, porque a matemática também tem a parte teórica. Perfeito. E aí foi assim, acho que foi assim. Mas eu estudei basicamente por questões só no meu 3º ano aqui do reciclagem. Isso daí é fundamental a gente deixar claro, e que bom estar ouvindo isso de você, porque é um pouco perigoso, às vezes, o estudante que está começando agora a se preparar para um vestibular concorrido como a medicina, ele corre o risco de olhar, por exemplo, para você como exemplo, caramba, ele estudou por exercício, vou estudar por exercício. Mas só que é importante você ter reforçado isso, né? Que antes de fazer isso, você bateu bastante, né, na parte da teoria. Eu acho que é uma coisa que veio muito aí com o Instagram, muita gente falando no Instagram muita coisa, né? De especialista e não sei o quê, e quer dar muita estratégia e quer mostrar muita coisa. E do meu jeito é o jeito certo. E aí a pessoa fazia por questão. Mas acho que não são... Acho que existem vários jeitos, mas só exercício acho que é uma coisa que fica vago. Fica realmente vazio. E, por exemplo, eu tive algumas falhas no meu ensino de cursinho mesmo, de vestibular.
que na faculdade mesmo fizeram falta, porque, como eu falei, eu tinha muita dificuldade em química. Hoje, na faculdade, eu tive dificuldade em química que eu tive que voltar para cumprir. Então, não adianta. Perfeito. E aproveitando a oportunidade também, eu gostaria de perguntar para você uma coisa, que isso daí, como pega pra galera? E no dia da prova, bicho, como é que você se controlou? Como é que você se segurou para dizer assim, eu só vou colocar em prática aquilo que eu treinei o ano todo? E como é que você conseguiu ter este controle emocional para no dia da prova você conseguir transferir para o papel tudo aquilo que você treinou durante todos esses anos de preparação? Assim, a gente tinha feito 6 simulados? Acho que são 6, né? São 6 simulados, 7 com diagnóstico. Eu não fiz diagnóstico, eu entrei depois. Então, foram 6. E aí, não tem jeito. Os 6 simulados, você tem que fazer os 6 simulados. Porque te dá ali o ambiente mais próximo da prova que você vai ter. Não vai ter a pressão que você tem na prova, mas é o ambiente mais próximo que a gente vai ter ali, de chegar na hora, de estar concentrado, de ficar ali meia hora só, você e esperando a prova. E acho que é o ambiente mais próximo que a gente tem. Então, isso, por eu ter passado isso por 6 vezes durante o ano, isso me colocou numa situação muito tranquila para a prova. Também, voltando no ponto, né? Eu também já tinha passado por isso algumas vezes. Então, e eu me sentia muito preparado. E eu sabia que ali não tinha mais o que eu fazer. Não tinha... Eu sei que o emocional é difícil e é uma coisa que deve ser carregada também durante o preparo. Porque não adianta você só ficar prestando atenção em conteúdo e estratégia se você não estiver preparado psicologicamente e emocionalmente. Então, acho que é uma parte do preparo. Então, eu tentei chegar lá na prova sabendo que não era nenhum bicho de sete cabeças, porque eu tinha me preparado, porque eu tinha dado o meu melhor e ali era só estar pronto para fazer a prova mesmo. Tem uma questão que era o desacelerar. Por exemplo, a gente vinha a semana antes da prova. E aí, deu sexta-feira, sábado, domingo, você só colocar o pé no chão e tentar ficar tranquilo para a prova mesmo. E para fazer mesmo a prova. Ter consciência de que a sua parte já foi feita. Já foi feita e só chegar lá e é aquilo. Vai ser aquela prova ali. E é o momento ali só de repetir o que você fez o ano todo. E me diz uma coisa, como é que era o processo de resolução das questões, de leitura das questões? Assim, o que era prioritário para você? Era identificar o conteúdo abordado? Era já se preocupar de como é que resolve a questão? Você já se preocupava com as alternativas? Você lia o texto primeiro? Como é que você fazia para resolver as questões assim? Você tem alguma sugestão para a galera aí que está assistindo? Eu acho que isso bate na estratégia, né? E aí, só voltando um pouquinho à outra pergunta. E aí eu tava tranquilo porque eu sabia que eu ia fazer a minha estratégia. Eu sabia que não importa como a prova vier, eu vou fazer a minha estratégia. A estratégia estava definida e treinada. Estava definida e treinada. Então, assim, não importava como ela viesse. Se viesse ao contrário, se viesse humanas antes de linguagens, eu ia fazer a minha estratégia. Porque eu estava preparado para aquilo e acho que isso é uma forma de te colocar sob controle da situação, de abaixar a adrenalina e te colocar sob controle da situação. E agora falando um pouco sobre a resolução de questões. Em linguagens ali tem aquele basicão, né, de você olhar primeiro o enunciado para depois olhar o enunciado, as respostas, para depois ir para o texto. Acho que é o básico, acho que pelo menos aqui eu aprendi muito sobre isso. E aí, humanas, eu tinha aqui até um defeito meu. Eu tinha sempre eu também fazia essa de bater o enunciado, mas eu tinha que ler o texto. Mas, mesmo batendo o olho no enunciado, eu tinha que bater o texto, mas eu fui cortando isso com o tempo. Cheguei assim, sendo mais direto na prova, sabe? Sério? Cheguei. Como assim? Você olhava para o enunciado e algumas questões do enunciado você já conseguia encontrar a resposta já sem nem olhar para o texto? Algumas sim. E principalmente linguagens, tinha algumas disso também. Eu não posso falar muito sobre humanas, porque como eu falei, foi a minha pior matéria. Não, mas minha humanas foi muito ruim mesmo. Não, foi fantástico, velho. E, inclusive, eu gosto sempre de dizer que a gente sempre tem algo para aprender e a gente sempre tem algo para ensinar. Tem. Entendeu? Então assim, aprenda com o meu erro, gente, que aprendi em humanas. Inclusive, falando sobre erro, eu gostei disso, porque você falou sobre os simulados. Eu vi recentemente uma frase no Instagram que marcou muito. E eu me lembrei de você, de outros alunos nossos, por conta do simulado. A frase dizia o seguinte: nunca diga para o seu filho para ele aprender com os erros dele, porque ele não aprende com os erros. Ele aprende corrigindo. Corrigindo os erros. Né? Porque tem essa máxima, né, de que é errando que se aprende.
Mas só que aquela Só coisa, aprende quando se corrige. fosse assim, não, você é o campeão do Enem. Mas o que que se faz depois disso? Ok, errei. E aí, como é que você lidava com o erro? Como é que você lidava com as frustrações? Com aquelas notas que não eram aquelas notas que você queria ter alcançado em um eventual simulado? Como é que você lidava com isso? E como é que você deu a volta por cima e conseguiu superar essas barreiras? Eu comecei bem já nos simulados, mas quando deu no meio do ano, que a gente já tinha feito 3 simulados, eu lembro nas minhas férias eu parando e pegando os 3 simulados que eu tinha feito para analisar todos os conteúdos que eu tinha errado. Para pegar os conteúdos ali que eu cometi erros parecidos, né, nos meios de conteúdo, para realmente analisar esses erros para corrigir. Porque se eu estava vendo as mesmas coisas sequencialmente, é porque estava faltando base teórica. Então aí foi onde eu fui batendo o olho para corrigir esses erros. Porque, como você falou, os erros têm que ser corrigidos. Só assim você vai aprender. Se você só pegar o resultado e falar, acertei aqui 40 questões de matemática e errei 5. E aí no outro simulado você acertei 40 e errei 5. Tá ótimo, acertou 40 de 45. Mas e se você está errando as 5 questões iguais? Pode ser, esse é um ponto muito importante para você melhorar. Se você está errando as 5 questões do mesmo conteúdo, e não que seja 40, pode ser 35 também. Porque é muito variável a questão da prova, de questão de número de questões. Mas se você tá, mesmo que seja uma questão, se você está errando uma questão sobre o mesmo assunto, por que não você olhar para aquela questão e estudar aquela questão para você corrigir, para você aprender, para você melhorar? Porque acho que quando você é muito pontual no seu estudo, como estava em especialização, acho que era o geral assim, estava um nível muito alto de conteúdo. Então, você corrigir erros pontuais era muito valioso. E aí, às vezes, te dava 1, 2 questões, 3 questões na hora da prova. Isso faz totalmente diferença. Acho que de não passar e você ter várias opções para passar. Aquele lance, né? Realmente, que fantástico. Não é só errar, né? É errar, saber por que errar. É aquele negócio. O que eu errei? Por que eu errei? E o que eu deveria ter feito para ter acertado? Né? E para fechar aqui, eu gostaria de perguntar para você uma coisa, voltando um pouquinho no tempo, quando você foi se matricular aqui na reciclagem, e aí você viu a turma especialização e tal, você ficou com um pouco de receio no sentido de, caramba, será que esta turma realmente é uma turma de alto desempenho? Porque eu tô cansado de ficar vendo todos aqueles assuntos teóricos desde os conceitos mais iniciais. E por acaso rolou um pouquinho esse receio, assim? Eu tinha 2 receios. Um era exatamente esse. E o outro é o estereótipo de turma de alto desempenho, né? Que é o estereótipo ali de ser uma turma com muita pressão, muita competitividade, e não aconteceu durante o ano. E voltando à sua pergunta, eu tinha um pouco desse receio, mas que realmente não teve nada disso. Os professores, em muitos momentos, eu acho que o certo, né? Eles passavam pelo básico, porque acho que para mim é importante. Você usa como reforço, como revisão ali do que você, para saber se você está dentro do conteúdo mesmo. Mas depois já passava direto pro mais avançado, pro que pode te dar ali uma questão mais importante na prova, uma questão que vai acrescentar algo a mais para você no seu preparo, no seu estudo. E o legal também é que é uma turma com uma carga reduzida, não era? Então sobrava bastante tempo para você poder estudar em casa. E mesma coisa, final de semana, como que era? Domingo eu não estudava nada. Sério? Acho que eu não estudei nenhum domingo durante o ano. Sério? Exatamente isso, por me conhecer, como eu falei. Porque eu sabia que eu precisava de um descanso. Então, nenhum domingo eu estudei. E sábado eu estudava assim, quando não tinha simulado, que acho que teve 6, né? Quando não tinha simulado eu estudava, mas realmente bem tranquilo, sem me cobrar nada demais. Estudava, no momento que eu achava que estava, não quero mais, descansava. Mas eu realmente pegava bem pesado durante a semana, por isso que eu me dava esse descanso no final de semana. E aí acho que é se conhecer, né? Tipo, por exemplo, se você prefere dormir um pouco mais a cada dia, você pode ali, às vezes no sábado você estudar um pouquinho mais, no domingo estudar um pouquinho mais. Mas como eu me forçava muito durante a semana, eu precisava do meu tempo de descanso no final de semana. E aí acho que é muito se conhecer. E aí, falando sobre uma carga reduzida, era muito bom que tinha muitos horários vagos ali, né? Tinha, acho que três aulas, 3 tardes inteiras completas sem aula. E aí, isso me ajudava muito para, assim, é um conteúdo muito acumulativo, então para você
botar o conteúdo em dia, para você ter um período de estudo corrido ali, que é muito importante para mim, para não ficar um estudo quebrado. E falei com você antes um pouco, é até uma coisa que eu uso até hoje na faculdade, que são esses horários, assim, quando tem um horário livre, quando tem um horário vago ali no meio da semana, usar ele para estudar corridamente ali, que, pelo menos para mim, pessoalmente, é um horário muito, muito importante de estudo. É tempo de qualidade, né? É um tempo de qualidade de estudo. Guilhermão, parabéns, meu Obrigado, querido. Basílio. Parabéns mesmo. Que você continue aí com o seu sucesso, continue com seus estudos, fazendo a sua tão sonhada medicina que você batalhou tanto para poder alcançar. Um bocado. E muito obrigado pela Obrigado sua eu. presença. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo aí. E continua acompanhando aí os nossos podcasts, que tem muito mais história boa aí. Eu posso só falar uma coisa antes aqui, que eu lembro, uma curiosidade? Que eu cheguei aqui mais cedo e sentei na sua salinha ali. Eu lembrei exatamente do dia que eu fui na sua salinha pra gente corrigir a minha estratégia de prova do segundo dia. Sério? Eu lembro exatamente. Eu cheguei lá, eu até me arrepiei. Sério, velho? Me arrepiei, juro que eu me arrepiei. Porque eu vinha bem ali em matemática, vinha fazendo uma boa quantidade de números, mas não era o que eu queria, porque eu sabia que eu tinha capacidade demais. E eu sentei pra conversar com você, e aí a gente foi conversando, e aí a gente adequou a nossa estratégia. E aí chegou no dia, eu fiz exatamente a minha estratégia, e aí, pô, querendo ou não, fui muito bem. Eu fiz, não lembro, acho que 42 de matemática. Acho que foi 42. Mas o meu TRI foi muito bom por causa disso, porque a gente definiu uma estratégia muito boa de como fazer a prova e quais questões fazerem a prova. E de prioridade. E aí foi uma coisa assim que eu tenho como uma das principais coisas pra mim, foi aquele dia, daquela estratégia do segundo dia, pra mim, assim, mudou a minha perspectiva. E realmente influenciou muito no meu resultado. Vou te falar, você me pegou de surpresa aqui, bicho. Você me pegou de surpresa aqui mesmo, é sério. Tô até com o olho meio marejado aqui agora. Mas obrigado por compartilhar isso conosco. Muito obrigado, porque isso daí dá força pra gente continuar conversando, continuar acompanhando, continuar conhecendo o ponto de cada aluno e ter um relato tão espontâneo assim, como você trouxe agora aí. Muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço. Eu agradeço o tempo todo. E vamos nessa, tamo junto, parceiro. Boa sorte aí pra todo mundo. E é isso. Você quer dar algum recado? Pessoal? Não. Só boa sorte mesmo. Aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu.